Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula, né? Hoje eu irei falar para vocês sobre a cultura do coqueiro, uma planta, como eu gosto de dizer, fantástica, né? Que assim como o açaí é considerado como bruta e rústica, que tem alta produtividade e que tem alto retorno econômico, né? Aqui para Roraima não é uma cultura muito explorada, até porque mais na frente eu vou explicar a vocês, principalmente na condição de adubo, porque o coqueiro ele é muito exigente, tá? Tanto em água quanto em adubo. E aí as condições de Roraima, quando se fala em adubação, né, é um problema por conta dessa condição da longevidade, vamos assim dizer. Mas não é longevidade, não, é a distância mesmo, né, que é para os fertilizantes chegarem aqui, então tornam-os mais caros. Enfim, o que vou começar aqui sobre a origem do coqueiro, né? Gente, na verdade, o coco ele tem sua origem no continente asiático, né? Só que no ano de 1553 ele é inserido no Brasil, aqui na Bahia, né? Vocês notem, 53 anos depois do descobrimento, os portugueses já trazem o coco para aqui, para o Brasil, né? O que acontece? Pelo fato do coqueiro ser uma espécie, né, tipicamente de beira-mar, adaptada a essa condição de solo com alta salinidade, né, e os frutos geralmente caírem no mar, então as correntes marítimas podem levar esses frutos para qualquer lugar. Se for uma região que ele tem a capacidade de se adaptar, tudo bem, ele vai crescer e tudo mais. Quando não, né, se for cair numa área mais fria em si, aí ele já não tem essa capacidade de desenvolvimento. E o que a gente pega é que na nossa região tropical todinha do globo tem coqueiro espalhado por tudo quanto é canto, né? Então, teve mar, chegou praia, dá para chegar coco. O negócio é a condição, principalmente de temperatura. Se não for clima muito frio, né, o coqueiro se desenvolve tranquilamente. Então é uma espécie de origem asiática, foi introduzida no Brasil aí pelos portugueses, lá na Bahia no ano de 1553. Tá? Como importância econômica, nós temos assim uma vasta, uma infinidade de produtos que são feitos, que são obtidos a partir do coco. Tanto de forma natural, que é a água, quanto industrializado, que tem vários produtos aí, né? Como o coco ralado, o leite de coco, doce cocada, tem uma infinidade, né? Temos aí em torno de 360 modalidades aí que o coqueiro tem de aproveitamento, né? 200 dessas modalidades aí é na forma de alimento, porque tem outras finalidades também, né? A condição de chachinha, a condição de adubo orgânico, né? Fibra para estofado de carro, tem uma série de coisas aí. Então, uma das importâncias econômicas do coqueiro é essas. E ainda temos uma outra, né, que é a condição de paisagismo, né? Então, ser utilizado na forma paisagística, que é, por sinal, uma planta muito bonita, né? Ser utilizada como na forma paisagística, então é uma outra importância econômica que tem, além do próprio consumo do fruto em si e de outras modalidades aí, não seja para consumo. Falar em produção mundial de coco, quando a gente vai ver aqui, né, esse gráfico de barras, o que nós temos aqui de produção mundial de coco é o seguinte, né? Nós temos esses três países, primeiro são asiáticos, né? A Indonésia, Filipinas e Índia. Por sinal, os grandes produtores são lá na Ásia, à exceção do Brasil, né? Depois do Brasil vem o Sri Lanka, depois vem outros asiáticos também. E o que a gente tem de produção de coco fora do Brasil fora da Ásia em grande escala é basicamente no Brasil, né? Nós somos um país de excelência em produção de coco. O coco hoje é uma das frutas mais produzidas no país, tá, gente?
Para terem uma ideia. Salvo me engano, o coco é a terceira fruta mais produzida no país, só perde para a laranja e para a banana. Tá? Então o que acontece aqui? O Brasil é o quarto colocado em produção do fruto, tá? Voltado à copra, que é a produção de polpa em si e outros derivados. Tá? Quando a gente fala em água de coco, na própria água, nós somos o maior produtor de água de coco do mundo. Mas isso por quê? Né? Porque um gênio, né, em torno aí de uns 15 anos atrás, mais ou menos, eu acho que menos que isso até, um gênio teve a ideia de fazer o seguinte, acho que mais ou menos uns 12 anos por aí. Um gênio teve a ideia de dizer assim, olha, que tal pegarmos a água de coco, que só é vendida basicamente na praia, nos quiosques, né? Que caracterizam a condição de clima tropical e tudo de praia, de coisa quente, né? E as propagandas feitas com coco na praia. Que tal pegar essa água e colocar em caixinha, igual fizeram com o leite, né? E aí o que aconteceu? Isso funcionou. Porque uma vez a água em caixinha, agora a água toma os centros urbanos, toma as periferias, toma todo canto. Então não é só praia que vai ter água de coco. Claro que não é o mesmo padrão, nada se compara a consumir a fruta, né? Do mesmo jeito que acontece com o leite, nada se compara ao da vaca in natura. Do mesmo jeito com o suco da fruta, né? Mas tem as mesmas características nutricionais, então, né? O que acontece é que esse produto aí, essa água de coco, tomou os centros urbanos e deu tão certo. Essa é a primeira água de coco produzida no Brasil, em garrafa, em caixinha, perdão, essa Quero Coco, né? A Quero Coco deu tão certo que a PepsiCo, que é do grupo da Pepsi, que é uma multinacional do ramo aí de bebidas e alimentos, comprou essa água de coco. Depois, criaram essa outra marca, que é a do Bem, e aí começou a vender demais. A Ambev foi lá e comprou essa água de coco também, né? Então, para notarem aí como que deu tão certo essa engenhosidade. Em 2017, só por curiosidade aqui, essa outra marca muito famosa no Brasil, essa marca Obrigado, que é uma marca baiana, em 2017 ela vendeu mais nos Estados Unidos do que no Brasil, para terem uma ideia, tá? Só o fato de colocar água de coco nas caixinhas aí. Então nós tomamos o mercado da água de coco mundial. Quando a gente vai ver a condição dos estados brasileiros produtores, né? Disparadamente a Bahia tem uma produção de coco assim gigantesca, né? Gigantesca. Segundo vem o Pará, mas aí, né, tá na rabeira e muito longe, né? Então nós temos aí o Bahia, o Pará, o Ceará, o Pernambuco. A grande maioria, na verdade, são estados do Nordeste, né? Com algumas exceções como o Pará, o Espírito Santo, né? E o Rio de Janeiro. No restante, a grande maioria, os produtores mesmo de água de coco é estados nordestinos, né? Na condição aí das variedades, nós temos para o coqueiro duas principais. Quais são elas? O que a gente conhece como o coco gigante, que é a típica NAR, e a variedade Nana Griff, que é o coqueiro anão, que a gente chama de coqueiro anão precoce, né? Então esse coqueiro anão aí é uma variedade, essa gigante é outra, tá? Vocês vão entender que há uma diferença muito grande entre elas. E aí o cruzamento entre uma e outra é o que a gente tem de coco híbrido, tá? É o cruzamento do anão com o gigante. Quais as características do gigante, né? O gigante é gigantão mesmo, né? Primeira coisa é que ele passa muito tempo, né, para florescer. Então, 6 a 8 anos é que vai começar a florescer esse coqueiro gigante, né? A segunda característica, em média, é preciso aí de 4 a 5.200 frutos, né, para produzir 1 tonelada de copra. O que é copra, gente? Copra é a polpa do coco, tá? Então aí, em média, 4.000 a 5.200
para produzir 1 tonelada. Tranquilo, lembrem-se desse valor. São mais tolerantes, né? Mais brutos, se adaptam bem à condição de solos e climas, então bem mais rústicos. Tem uma produção econômica até 60 anos, então enquanto der para crescer e der para alguém colher o fruto de lá, né, tá tranquilo, é muito tempo, 60 anos, né? Vamos ver a característica básica agora que difere do coqueiro anão. Primeira coisa do coqueiro anão, né? O coqueiro anão não é que ele vai ficar anão a vida toda, não. Prestem atenção. O coqueiro anão vai ficar daquele tamanho do gigante? Fica. Vai crescer aí até onde der. Até ele não aguentar mais e morrer um dia, seja pela vida útil ou seja por um outro fator. Mas ele vai ficar grande. O negócio do coqueiro anão é que o coqueiro anão ele começa a produzir muito cedo. Tá? Ele é muito precoce. Então o coqueiro anão, bem cuidado, com 3 anos está produzindo. Né? Então é muito rápido essa produção. E aí notem a quantidade de frutos que é necessário para se produzir 1 tonelada de copra. Enquanto no coqueiro gigante é de 4 a 5 mil, para o coqueiro anão é de 9 a 12 mil. Tá? O que isso implica? Geralmente o pessoal antes, quando era para fabricação de polpa, para outros benefícios, né, para leite de coco, para coco ralado, para essas coisas, então se preza por plantar esse daqui ou então o híbrido entre o anão e o gigante, tá? Quando é para consumo in natura da água, aí sim volta-se a plantar. A condição é voltada a plantar coqueiro anão, porque é bem mais rápido que começar a produzir e porque se a gente vai plantar para polpa não tem, a quantidade de fruto é muito grande, então ela não tem muita polpa, é onde eu quero chegar, tá? Essa é uma cultura, perdão, uma variedade que ela é mais suscetível a pragas e doenças em relação ao gigante. Ela tem a produção econômica aí em torno de 40 anos, tá vendo? Então, até esses 40 anos aí, ela vai estar crescendo. Então, cada folha que emite um cacho e a tendência é crescer. Então, não para de crescer, não. O motivo da gente chamar de anão é porque começa a produzir muito cedo, né? Muito precoce. Esse daqui, esse coco é muito utilizado nos programas de melhoramento, exatamente no cruzamento lá com o gigante para se obter o híbrido. Tipo de solo que a gente planta o coqueiro aí. Textura arenosa ou areno-argilosa. Tá? O coqueiro gosta de uma texturazinha um pouco mais areiuça, como a gente diz, né? Terrenos muito argilosos não são bons para o coqueiro, não. Solos com profundidade maior do que 1 metro, né? Já a grande maioria dos solos em si, região tropical, tem essa profundidade aí de 1 metro, com exceção lá da região de Caatinga, que chove pouco, tem solos, né, mais rasos um pouco, mas a grande maioria tem mais que isso. Então, solos mais profundos um pouco, sem compactação nem nada, boa aeração, pH maior do que 5, é regra, né? Vocês sabem que pH maior do que 5,5 já não tem mais nenhum alumínio disponível no solo, né? O alumínio tóxico. Não sujeito ao encharcamento, então isso aqui é uma coisa muito séria. O coqueiro, apesar de ser muito exigente em água, muito exigente, só que não gosta de encharcamento. Então quando chove muito, tem áreas que chove muito e fica com o solo encharcado por alguns dias, ele começa logo a amarelar, tá? E solos de boa fertilidade, isso aqui é de praxe, né? Para todas as culturas. Bom, com relação à irrigação, né? Isso daqui é um dado interessante. Uma planta adulta, ela tem aí em torno de umas 35 folhas, né? Ela vai transpirar de 30 a 120 litros de água por dia. É incrível, né? Por aí vocês tiram a quantidade de água que uma planta dessa exige, né? Então, gente, primeira coisa a se pensar em plantar coco é pensar em se fazer irrigação. Pensando em se fazer irrigação é ter água em quantidade e também em qualidade. Não se esqueça disso, tá? Então, ó, em média, uma planta adulta necessita em torno aí de 150 litros de água por dia para ser fornecida via irrigação. É muita água, né? 150 litros de água por dia dá para irrigar uma horta todinha praticamente. Então, ó,
Com relação à necessidade de água, ela vai depender de vários fatores, então da idade da planta, do clima local, né? Tipo de solo, geralmente solos mais arenosos, a gente sabe que retém menos a umidade, e claro, do método de irrigação, né? Geralmente, o método de irrigação mais utilizado hoje é microaspersão, tá? E aqui a condição da transpiração, aqui eu já falei, toda transpira 98% basicamente da água, tá? Sistemas de irrigação, a gente pode ter aspersão convencional, superfície, né, por suco. Tem uma área onde eu estudei lá na Paraíba que o pessoal fazia por superfície, né, na região semiárida, é uma coisa impensável. Nós temos por gotejamento, que é ou microaspersão, que são os principais. O que acontece? Como a planta tende a ficar grande e o sistema radicular é muito vigoroso, vai buscar, né, cresce muito, vai buscar algo onde for. É por isso que às vezes eu falo assim, o pessoal diz, tem um pé de coco no quintal lá de casa e eu não irrigo, não coloco adubo e o bicho produz lá que é uma beleza. O cara diz, vai ver quantas fossas tá suprindo ele, né? Você vê o cara plantou aqui e as raízes dele estão por dentro de tubulação, por fossa, por todo canto. Então o que acontece? Gotejamento eu não indico para essas culturas no estilo como um coqueiro ou então tipo um açaí da vida. Até pode ser utilizado, mas se for fita dupla, tá? E se o espaçamento entre gotejos for pequeno, tipo assim 30 centímetros por aí, porque dá para pingar vários gotejos ali na base da planta, né? A não ser microaspersão é o mais indicado. Então eu sempre para essas situações assim, principalmente de frutíferas que tem um porte mais elevado, que tem um sistema radicular mais avantajado, então é interessante sempre irrigar com o sistema de microaspersão. Por quê? Por conta que o raio de molhamento ele é maior, tá? E aí quando a gente irriga por micro, né, só um também não resolve, tem que colocar dois. Olha aí como é que funciona. Tá? Nessa imagem tem aí 2 microaspersor, né? Por conta que tem ali a parte do caule da planta, então um só quando está girando, nessa parte que está do caule aí, ele não consegue, né? A água não consegue passar para o outro lado. Então tem um de um lado e outro do outro, que é para fazer a compensação aí. Então esse é a melhor forma que tem. Então microaspersão, 2 micros por planta é o ideal, tá? E aqui a gente tem a condição do diâmetro molhado em função da idade, ó. Quando você tem plantas com até 2 anos, você tem a necessidade de molhar apenas 2 metros ali, né, do diâmetro. Quando você tem de 2 a 3, ó, já pula para 4 metros. Mas isso por quê? Porque as raízes estão em plena expansão, estão crescendo. Então não adianta eu estar jogando água só ali no tronquinho se tem raiz por todo canto, né? Então a eficiência de absorção ela é diminuída. Quando está de 4 anos em diante, né, tem aí de 5 a 6 metros esse diâmetro. Aí você vai dizer, ué, mas eu vou trocar o meu aspersor ao longo do tempo? Pode ser que sim. Só que você já pode fazer o seguinte, comprar um aí de 5 a 6 metros e utilizar ele lá já basicamente colado na mangueira no início para irrigar somente o pezinho da planta. Dá um jeito para ele não ficar molhando esses 5 a 6 metros completo aí. E você faz o manejo para ele no início aí. Depois você vai suspender ele naquela mangueirinha fininha que você coloca no suporte, né? Aqui, ó. Você pega a bailarina, que é a cabeçazinha do aspersor que fica girando, e coloca diretamente na fita, né? Na mangueira em si, embaixo, ó. Tá? E aí ele diminui o raio de molhamento, que ele está mais próximo do chão, né? Então o que acontece aí? Ele vai, né, ser mais eficiente. Quando vai passar mais, a planta vai aumentando de tamanho, você pode vir e colocar a bailarinazinha em cima aí com esse suporte para fazer o molhamento maior no bulbo, né? Então tem essa opção aí. Aqui está uma planta, ó, irrigada com 36 meses, tá? 36 meses nada mais é do que 3 anos, né? Então, gente, olha só. Você diz assim, 3 anos já está produzindo. Se for irrigada, se for adubada, se for trabalhada direitinho, então uma planta com 36 meses já está aí. Olha a quantidade de cocos que já tem aí, né? A quantidade de coco que tem nos cachos aí. Então já tem aí uns 4 ou 5 cachos já produzindo tranquilamente. 3 anos de idade só, tá? Agora se plantar lá e esquecer e deixa São Pedro tomar de conta, aí é complicado.
né? E por falar em São Pedro tomar de conta, eu trouxe aqui uma comparação entre você plantar em sequeiro e você plantar irrigado. Ah, eu posso plantar em sequeiro? Claro, pode. Você levar uma sorte da época de estiagem não ser tão grande para levar a morte das plantas, né? Porque senão morre mesmo, né? Morre, mas morre bonito. Então aqui a gente tem uma expectativa do número de frutos, né, por planta, tá? Frutos por planta, tanto em sequeiro quanto irrigado, em função da idade da planta, né? Porque após a condição do ano de plantio. Então, gente, nós nos 2 primeiros anos, então primeiro e segundo ano nós não temos produção, que a planta está se desenvolvendo ainda. No terceiro ano já começa a ter, né? E aí a gente vai perceber o seguinte, ó, no sétimo ano em diante você já tem uma planta, ela chega, né? Aqui está dizendo 200. Eu já vi estudos que demonstram que pode produzir até 300 cocos no ano uma planta, tá? Uma única planta pode produzir 300 cocos no ano. Então é muito coco. E aí eu vou falar um negócio para vocês. Eu teve uma época, né, eu tinha um colega que estudava comigo, que ele tinha uma plantação de coco. E ele falou que era uma das coisas que ele via mais de retorno econômico. Eu digo, mas por quê? Ele disse, olha, o gasto que a gente está tendo é em torno de 10 centavos por coco, né? As plantas estão produzindo em média 250 cocos cada uma por ano. A gente está conseguindo vender esse coco, quando o preço está muito ruim, a gente vende a 80 centavos um coco, né? Aí por aí você tira. Então, se você está tendo um custo de produção de 10 centavos num coco, você está vendendo a 80, ou mesmo a 70, você vai ter aí um lucro de 60 centavos por cada coco. Você pega 60 centavos e vai multiplicar aí por 300 que uma planta pode dar, mas 300 não, eu vou ser menos exigente, né? Eu vou colocar aí, né, o 0,60 vezes só 250, 0,6 vezes 250 cocos. Vai dar 150 reais, uma planta, tá? Aí você tem, em média, no hectare, em torno de 180 plantas. Se você plantar no espaçamento de 7,5 por 7,5 por 7,5, vai dar 27 mil reais em um hectare. Por aí você tira, né? Então, ele disse que era dinheiro na folha. É igual melancia. O pessoal chega e encosta com o caminhão e eles mesmos que carregam e faz tudo, tá? Então, é uma cultura fantástica e quem souber trabalhar. Aqui eu já vi algumas experiências que o coqueiro às vezes não vai bem, mas também tem elas que vai quando se coloca, na verdade, muito adubo potássico, tá? Muito potássio. Porque o coqueiro tem uma característica que, diferente de outras plantas que requerem mais nitrogênio, o coqueiro requer mais potássio. Então ele é muito exigente em potássio. E aí onde pode estar o X da questão para a condição de Roraima, né? Então eu chego ao fim dessa aula inicial de coco. Então nas próximas eu venho mais com condição de cultivo, tratos, né, pragas e doenças e tudo mais. Forte abraço!